A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação. Na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Porta-voz do Exército de Israel manda um recado sombrio à nação brasileira. Por que sombrio? Porque nesse vídeo aqui, muitos verão o poder da influência e controle da narrativa pela própria mídia e justamente uma mídia que está envolvida com o governo brasileiro. Isso faz com que a população fique à mercê dos ideais de pessoas que não estão interessadas em auxiliar a população. Na verdade, estão apenas interessadas em controlar a narrativa para os seus próprios interesses. Lembra-se dessa imagem na capa da revista The Economist? Cérebros da população brasileira sendo controlados, principalmente pelo dividir para conquistar, esquerda e direita. Nós, nesse momento, estamos vivendo claramente isso, e esse recado desse porta-voz israelense irá falar tudo para nós. Pois observando a geopolítica, vemos que tudo está acontecendo conforme eles planejaram. Rafael Hasenzash, esse é o Instagram do porta-voz israelense que fala português, por sinal, recomendo que você siga ele. Eu quero lhe mostrar o poder da própria mídia influenciando nas informações que chegam até você. E isso é realmente perigoso nos tempos atuais, pois são tempos em que tanto o governo quanto o STF lutam claramente por uma censura das mídias sociais. Algo que já foi dito e já foi pensado anteriormente, lá em 2019, na reunião Bilderberg. Aqui nós estamos vendo acontecer em 2025 claramente. Esse aí é o porta-voz. Soubessem sobre o que está acontecendo aqui nesse momento. É muito importante para o povo brasileiro saber que essa guerra não tem um fundamento geopolítico. Essa guerra é travada entre exércitos terroristas que querem eliminar o Estado de Israel do mapa. Então esse aí é o Rafael Hasenzash. Não sei pronunciar corretamente o seu nome, tá? Mas acredito que seja esse. Vamos ver então o recado que ele tem para nós, para que você comece a abrir os seus olhos. Vamos ver juntos aí. Hoje estamos completando uma semana de guerra. É uma guerra histórica que está mudando o rumo da humanidade. E seus resultados farão com que esse mundo seja mais livre, seguro e estável. A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação. Na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Perceba então que ele diz que entrou em grandes plataformas, menos em uma. Eu acredito que, para muitos, isso aqui não é novidade. Você já deva imaginar qual é essa emissora. Dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista. Estava tudo combinado, horário, formato, jornalistas. Seria na madrugada aqui em Israel. E eu topei. Uma hora antes de minha entrada, me disseram que a entrevista foi declinada porque, abre aspas, diminuíram o tema Israel e Irã para entrar mais sobre política de Brasília. Fecha. Tudo bem, me pareceu estranho, mas acontece. Se bem que depois fiquei sabendo que no mesmo programa teve um grande espaço sobre a guerra em Israel. Ou seja, a Globo News, a Rede Globo, combinou com o cara, fez o cara se programar para dar uma entrevista de madrugada, no horário dele, e cancelou. Inventaram uma história, mentiram ali, simplesmente para que as informações que ele tinha para passar não chegasse à população. A Globo é uma das emissoras que mais tem audiência hoje no nosso país. É a maior delas. É interessante observar que Alexandre de Moraes, por exemplo, diz que a internet é algo que não é confiável e que redes de televisão, como a Globo, por exemplo, e até mesmo o rádio, é que deveriam ser os nossos meios de comunicação. Que celulares, por exemplo,
não deveriam mais estar nas mãos dos brasileiros. Não importa que nenhuma televisão dê isso, mas as pessoas passaram a assistir menos televisão. As pessoas... E vejam, por que a influência, isso é outra coisa estudada nesse ataque à democracia, por que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Porque foram diminuindo de assistir muita televisão para notícias, e fica no... As classes economicamente abaixo continuaram a ouvir muito rádio. O rádio voltou a ter um valor para a democracia gigantesco. Porque o rádio continua, a pessoa deixa o rádio ligado. E está lá trabalhando, geralmente trabalho manual que não dá para ficar. É a classe média, os advogados, né? Cada 2 petições, né? Os juízes, promotores, cada 2 petições, 3 zap. E isso também vai ter que ser um dia estudado, o quanto caiu a produtividade no mundo por causa das redes sociais, né? Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. E aí, nós nos deparamos com informações como essa. Vou continuar mais um pouco. Mas ontem as coisas pareceram se esclarecer. Ontem eu fui até o hospital Soroka, que foi bombardeado pelo Irã no sul de Israel. Cheguei até o míssil iraniano, subi no prédio principal que foi destruído. Tive uma visão quase que exclusiva sobre o que aconteceu. Um hospital bombardeado. Pelo que o Irã disse, existia uma base militar embaixo do hospital, mas pessoas perderam suas vidas. Na Rede Globo, por exemplo, nós vemos repórteres, ou seja, uma repórter em específico, doutrinada para isso por eles mesmos, a minimizar o falecimento de pessoas em Israel, por exemplo. Gaza, matam, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. E ele então esteve lá, nesse hospital. Falei com a Globo, expliquei o lugar que estava, até mandei uma foto e sugeri uma entrevista no próprio local. Aceitaram. Depois começou uma enrolação total. Marcamos um horário, desmarcaram. Marcamos outro horário, desmarcaram de novo. Marcamos pela 3ª vez. Pouco antes de minha entrada, recebi uma mensagem dizendo que não vai ser possível a entrada. Dessa vez não me passaram nenhum motivo. Eu me pergunto, é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para esclarecer a posição das forças de defesa de Israel de forma direta para o público brasileiro. Estou à disposição para qualquer pergunta sobre a atuação militar de Israel. Qual realmente o motivo que não autoriza a minha entrada na Globo News? É um canal de grande audiência no Brasil, de grande importância jornalística, mas que infelizmente seus telespectadores que se interessam pela guerra Israel-Irã ficam carentes de uma posição oficial. Se o objetivo é um mundo mais livre, mais seguro, mais justo, a posição oficial das forças de defesa de Israel também deveria ter espaço. Ou seja, não querem que o cara fale. Eu vou lhe dizer o porquê eles não querem que esse cara fale. É importante ressaltar aqui que estamos vivendo momentos de censura. Eu pergunto, uma informação como essa, um vídeo desse homem, ele é um porta-voz oficial do Exército de Israel. Se a regulação das mídias nesse momento já estivesse ativa, um vídeo como esse seria considerado fake news? E esse vídeo seria excluído? Por quê? Se ele está falando contra a grande mídia, que de acordo com os caras que estão no governo é o correto, acredito eu que um vídeo desse cairia. E as informações menos ainda chegariam até você. Em 2020, um projeto de lei de regulação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular desinformações. E hoje, quando a gente fala em regular
um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, né, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que que esse nicho ficaria fora disso, né? Eu quero que você lembre de algo que eu já postei há muito tempo aqui. Uma informação que vazou do próprio Clube Bilderberg a respeito das meretrizes da informação, que no caso são as redes de mídia. Elas vão trabalhar para aqueles que têm interesses. Hoje, a mídia ela não é imparcial. Ela trabalha para quem paga ela. E é por isso que eles querem a todo custo regular as redes sociais. Olha a informação. Meretrizes do jornalismo. Nosso trabalho é dar às pessoas não o que eles querem, a não ser o que nós decidimos que devem ter. Isso responde ao próprio Rafael, do exército israelense aí. Isso foi dito por Richard Salant, um ex-presidente da CBS News. Um dos segredos melhor guardado é até que ponto um punhado de conglomerados pertencentes ao Clube Bilderberg, como o Conselho de Relações Exteriores, a OTAN, o Clube de Roma, Comissão Trilateral, os maçons, Skull and Bones, Mesa Redonda, Sociedade Milner e a Sociedade Jesuíta Aristotélica controlam o fluxo de informações no mundo e determinam o que vemos na televisão, ouvimos no rádio, lemos nos periódicos, revistas, livros e internet. E ele continua aí falando a respeito do Clube Bilderberg, que por sinal foi aquele que disse que a mídia deveria ser controlada nas redes sociais em 2019, e isso agora chega com força total no Brasil. E eles vão conseguir. É por isso que vemos os cérebros dos brasileiros sendo controlados, porque somos uma nação pacífica, uma nação que bebe água com flúor todos os dias e que não tem nem muito ânimo para trabalhar e combater os problemas do dia a dia, pois fardos pesados já são colocados nas costas dos brasileiros, quanto mais para lutar contra um governo, contra o STF, por exemplo, contra qualquer outra entidade, até mesmo contra a própria mídia, que possa estar acima dessas pessoas. E assim ficamos cada vez menores, cada vez mais vulneráveis, cada vez mais nas mãos desses caras. Esse é o Brasil. Enquanto eu posso passar essas informações para você, elas estão aí.